Esse evento ele chama Painel Ilustrado, Palavras, Histórias e Imagens. Ele faz parte da programação da biblioteca daqui do Minas Tênis e é um evento que acontece durante todo o ano e visa promover a biblioteca, né? Que inclusive é uma biblioteca para todo mundo, não só para os associados do Minas. Como você se tornou ilustradora? Porque a sua formação é de artista plástica. E é legal fazer esse paralelo com o Amilcar, né? Que ao mesmo tempo que a Amilcar abriu caminhos, né, Leila? Com quanto mais simples, melhor. Uhum. Lá na frente, já no final do curso, ele e outros professores falavam assim, você tem que escolher, ou você seja artista plástica, a escola não tem abertura para ilustração, ainda hoje não tem, né? Então, eu era questionada assim, você tem que escolher, ou você faz ilustração, ou você faz artes plásticas. Uhum. E era mais forte, sabe, do que eu, né? Então eu ficava, e aí? Aí uma hora eu falei assim, que nada, não tem que escolher nada, não, eu quero fazer as duas coisas, né? Eu quero fazer ilustração, mas com uma pegada de artes plásticas. E ao mesmo tempo tem uma outra coisa, antes de entrar para Belas Artes, eu era professora, eu fiz magistério no Instituto de Educação e tal, e era professora de crianças. Então o meu contato com literatura infantil não foi como criança, né? Nos anos 70, a gente tinha poucos livros. Tem uma outra coisa também. A gente tinha um conceito, né, de ilustração que era muito... de ilustração para criança, que era muito, como eu digo, condensado, muito... Amarrado. Uhum. Né? E aí, aos poucos, eu fui vendo assim, que a minha experiência de artes plásticas podia, sabe, sacudir essa placa tectônica da ilustração. Eu acho que é isso que eu tentei fazer. Eu fui percebendo isso aos poucos, e vendo que eu tinha que ser livre até na expressão plástica, né? Até então, tinha um conceito de infância bonitinho, arrumadinho, né? Então, eu achei isso interessantíssimo. Eu também fiz artes plásticas na Federal de Goiás. Isso. E assim, teve um momento em que as pessoas olhavam pro meu trabalho e falavam assim, isso parece ilustração. E como num tom de diminuir, sabe, assim. Eu sempre falo que é considerada a prima pobre da arte, né? O Cláudio Martins falou que ele foi para a ilustração porque o Drummond falou isso. Porque ele fazia as capas dos livros da editora Itatiaia, né? Sim. Aí o Drummond um dia falou com o editor, esses livros, essas capas estão parecendo um livro infantil. Aí ele falou, quer saber? Eu vou fazer livro infantil. Aí ele, o quê? É aquela coisa que era uma crítica, mas a gente ouve até hoje isso, né? Em outros contextos, né, Fabíola? Que o que a gente faz tem muita uma pegada infantil, mas não é. Que é a ilustração para você hoje? Opa! Porque parece ser uma pergunta simples, mas não é. Eu fui fazer um curso em 2014 na Itália com esse ilustrador mexicano, né, o Gabriel Pacheco. Aí a gente está lá, no primeiro dia ele fala assim, não é importante que você faça ilustração, importante é que a ilustração te faça existir. Eu falei, e agora? Volto para casa, começa tudo de novo, né? É um exercício de invenção, de se reinventar também. Você considera que a ilustração, o que você faz de trabalho na ilustração, é de fato o seu trabalho de artista, é o seu trabalho plástico? Aquilo que você pensou que você faria enquanto artista plástica expondo, você faz no livro. Você considera isso ou você acha que não? Eu nunca pensei em ser artista plástica expondo. Eu vi que não ia dar. Eu vi que não ia sobreviver disso. Porque chegou numa hora que eu falei assim, gente, isso não vai dar certo. Eu não vou sobreviver disso. E o Nelson, né? O Nelson, que a gente começa a namorar, e eu assim, entra pra ilustração, né? Ainda fiz o Nelson desistir da pintura. É mais organizado. E ele hoje fala, é um mercado mais organizado, a gente tem trabalho, né? Que não é fácil, né?
eu faço um desenho no caderninho, aí eu penso já na sequência. Aí isso pode ter uma sequência. Então, acho que o meu pensamento é sequencial também. Você considera, então, que ilustração seria uma imagem narrativa, ou que acontece com sequências de outras que se complementam? Você pensa nisso? Penso. E você acredita que uma ilustração ela pode também não ser narrativa? Ou você acha que não? Essencialmente, uma ilustração ela precisa ser narrativa. Engraçado. A ilustração, eu vejo a ilustração narrativa, né? Eu não consigo desmembrar, mas eu acho que tem ilustração, por exemplo, você pega uma ilustração tradicional, clássica, de um texto clássico, né? A narrativa dela, às vezes, está nela. Agora, a ilustração do livro ilustrado, a narrativa vai estar na sequência, no virar de páginas. Então, eu acho que vai depender do suporte, né? Da tríade, né? O texto, a escrita e o objeto, né? Então, vai depender desse suporte. E se, por exemplo, uma imagem fosse abstrata, você ainda consideraria ela uma ilustração? Ou depende do projeto? Né? Depende do projeto. Depende do projeto. Ainda não fiz, eu tô caminhando para aquele que eu mais queria fazer, que é essa jogada de usar os desenhos de caderninho nos livros. Então eu trouxe uns exemplos. Então vamos chegar lá. Tá? Então o que é um livro para você? O que seria um livro? Espaço de liberdade. Espaço de liberdade? É espaço de liberdade, é resistência, suporte, né? É onde a gente é cabeça dura. Não, eu vou fazer mais um, vou tentar. Um dia eu achei que a fonte podia secar. A fonte que eu falo, a ideia, né? A imaginação. A fonte não seca porque a gente não para de pensar, né? Quando que acontece assim, o start para um livro? Tipo assim, quando é para você que você está perante alguma coisa, né? Diante alguma coisa qualquer que a chavinha dá um clique, isso aqui dá um livro. Como que é para você? Não, depende. Depende. Tem hora que a gente persegue. Tem hora que dá uma ideia, a gente vai atrás. Né? Você acredita que tem texto que não pode ser ilustrado? Assim, não, esse aqui não pode ou não precisa de ilustração aqui. Talvez a palavra certa seja não precisa, mas pode. Não precisa, mas deve. Pode. Acho que não precisa. Por exemplo, Bárbara, né? Esse aqui do Murilo Rubião. Ele não precisa de texto, de ilustração. Ele sobrevive sozinho. Isso aqui, esse texto é uma pérola, sobrevive sozinho. Mas a gente é que não consegue ficar sem arriscar as nossas ideias. Aí é que vem isso que eu chamo de imagem flutuante, né? É um negócio que fica meio pairando. É uma ideia maluca aqui que eu tô com ela na cabeça. Mas as coisas ficam meio pairando e você vai atrás delas também, né? Então, mas assim, o Bárbara, se eu não me engano, é um conto de um livro maior. Né? Ele existe sozinho? Não, né? Ele é um conto dentro de um outro livro. Ele só escreveu contos. Só escreveu? Então, pois Bárbara é um conto, tá em outro livro. Quando você faz esse Bárbara, então esse é um livro, entendeu? É o seu livro com ele, né? Não é apenas mais um conto. Não. E eu não estou falando apenas mais um conto diminuindo, porque a obra do Murilo é muito grandiosa. Sim. Mas aí a partir ele do vira momento, uma terceira coisa. A partir do momento que você ilustra, então ele não é só um conto do Murilo, ele é um livro seu também. A gente precisa disso aqui, né? Dessa criação, porque é ela que faz também a gente ver o que a literatura provoca em nós. A obra do Murilo Rubião é uma provocação. Imagens flutuantes. Aí depois, para montar a oficina, eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Tem um nome, mas não tem oficina. Eu já tenho. Aí eu fui para o dicionário, né? Movimento oscilatório, ondulação, mudança de ideias, opiniões. Eu gostei. Flutuar, pairar ou mover-se em equilíbrio no espaço. Aí eu comecei a pensar isso. Como são flutuantes as imagens, né? Um tracinho, na hora que você desenha, né? Pode ser um nariz, ou um braço, ou uma janela, né?
uma parte de uma janela ou o caule de uma planta. Uma sequência de traços, uma floresta. Um ponto, por sua vez, transformamos em olho, umbigo, formiga ou planeta distante. Gente, esses são os exemplos, né? A gente está imaginando aqui. O que eu estou falando aqui? De elementos visuais. Tudo, né, que compõe a imagem. As imagens são camaleões que buscam equilíbrio no espaço em branco, a folha de papel. Então, acho que a representação ela é primeiro espacial. E, de certa forma, o ato de ilustrar, além de tornar algo visível, é também sinônimo de optar, interpretar, significar. Então, eu que vou escolhendo, né, a composição, o que vai ficar melhor numa página e outra. Ao optar, estamos também criando. Eu adoro a Feigl-Strother, né? Então, eu sempre gosto, eu adoro essa frase, esse trecho. O ser humano é, por natureza, um ser criativo. No ato de perceber, ele tenta interpretar. E nesse interpretar, ele já começa a criar. Não existe um momento de compreensão que não seja ao mesmo tempo de criação. Até quando a gente é leitor, né? Para você compreender um texto, você está também... Porque um texto é uma coisa abstrata também. Você já está criando, você está fazendo a sua leitura, né? Eu trouxe esse trabalho que tem umas coisas bem legais e que ele me deu também caminho para fazer o que eu estou fazendo agora, que é o mais recente é esse e o que eu estou fazendo aqui também. Para construir as imagens de Bárbara, o conto de Murilo Rubião, fiz inicialmente perguntas e declarações. A pergunta que eu fazia era essa, né? O que é uma mulher, né? Porque o conto é isso, uma mulher insaciável, à medida dos seus desejos, ela só se agiganta, se agiganta. Então, o que era essa Bárbara para mim? Aí a resposta que eu dei foi: uma mulher diante de um trono vazio. A arte está lá em casa. O original está lá na gaveta. Mas o que todo mundo vê é a impressão. Sim. E aí, essa minha incômodo inicial foi esse. Sim. Depois eu falei assim, não, peraí, eu quero o gestual. Então não era só da feitura, era de colocar o gestual. E chegou uma hora que eu também cansei daquela técnica da acrílica. Aí eu fiquei com vontade de raspar, né? Que é esse aqui, que é pastel a óleo. Sim, isso é pastel. Com acrílica ainda. Então, eu dava um fundo, né? E aonde eu queria o objeto é que eu vinha com o lápis pastel, né? O branco, então tudo isso é pensado. Onde eu quero o branco é para dar esse movimento, né? O meu saber artístico tem que estar, o saber que eu faço, a minha linguagem artística. Aqui é a mesma coisa, né? Era um labirinto. No texto está falando que ela queria os ovinhos do último galho da goiabeira. Eu não desenhei uma goiabeira. Eu desenhei uma árvore. Então, o que eu queria era essa circularidade, que aí é a composição. Sim. Se eu tirar essa ilustração, né, daqui, do campo da ilustração e colocar numa parede, eu posso entender ela como uma pintura, um trabalho de artes plásticas. O que me faz pensar que ela é ilustração é porque ela não funciona sozinho no livro. Nessa parte não tem texto. Ela é o meu respiro, né? Que fala, peraí, pausa para pensar sobre ela. Uma vez até me falaram, Marilda, mas a pessoa vai pegar essas ideias que você teve, né? A mulher está tão grande que não cabe mais ela inteira, só um pedaço do braço. Eu falei, bom, se vai, a gente não sabe, mas eu provoco, né? Não importa, porque vamos pegar de outro jeito. Não sendo literal, você pode ser literário, você pode produzir. Porque, na verdade, não é a gente que produz sentidos, é quem recebe. Exatamente. Porque se ninguém quiser, o livro na prateleira, isso aqui parado lá na prateleira, está morto. É você que vai folhear e falar, o livro podia acabar aqui. Aí vem a coisa, o ilustrador está com a batuta, né? Então, o que eu posso fazer ainda mais?
Aí, vamos dizer que... Esse é o final do texto do Murilo. Do Murilo. Não, não o seu final, né? Exatamente. Aí eu falei assim, não, vou fazer essa arte. Porque aí, quando ele sobe lá em cima para pegar a estrela, não é uma estrela. É uma constelação. É uma constelação com a mão de Bárbara. O desenho é que está escrevendo isso. Mas eu preciso da narrativa, porque aí você fala, ai, aquele desenho lá da geladeira. Entendeu? Sim. Então é essa história paralela que está passando. Cobra Norato, a primeira vez eu fui convidada para fazer na Bienal do Livro do Rio. Aí é que veio essa ideia dessas imagens flutuantes também. E eu tinha um outro suporte. Eu tinha o suporte parede, né? Falei, como é que eu vou fazer isso? E pressa. Era uma coisa que eu tinha uma semana só para fazer. Aí eu comecei a fazer pontos e linhas, texturas, fiz um tanto de papel. E a minha ideia era, depois eles reproduziam esses peixes e faziam uma instalação. Textura, recortando, ressignificando. Então, um pedaço de papel que era rabo, no outro lugar era barbatana. E eles são grandes, eles são grandões. No final ficou uma imersão, o negócio ficou lindo, né? E tinha uns canutilhos. Aqui era essa técnica do Bárbara e em cima a outra. Aí quando eu termino, né, e tal, aí a gente é convidado para fazer uma mostra em Tiradentes, né, com o Luiz Gustavo. E aí o Luiz Gustavo, aí eu falei disso para ele, e o tema do festival era água. Aí eu falei que eu tinha essa ideia e tal, ele falou, não, vem, traz a ideia que nós vamos produzir aqui. Só que lá foi uma coisa mais interessante ainda, que aí fizemos oficinas com as crianças. E foi incrível, porque aí eu levava esses peixes, os peixes que eu levei lá para a Bienal, né, que foram a matéria-prima lá da Bienal, eu levei com os meninos, e aí eu fiquei falando de ponto, linha, textura, e eles produziram os seus próprios peixes. Então, esses não foram utilizados na mostra, mas foram ponto de partida. Então, tinha umas sobras, até que eu passei na outra, que eu levei e deixei eles usarem, né? Aquelas sobras eles faziam, e eles construíam, né? E aí eles produziram os seus próprios peixes, né? Que já é a imagem com os peixes deles e os painéis que eu fiz para essa mostra. Bom, aí é que chega no que eu estou fazendo agora, né? Que aí eu falei assim, não, então eu vou fazer as imagens flutuantes. Então isso aqui, minha paleta de cores agora é essa. Então, o Moradas, eu fiz assim. Eu produzi os papéis, né? E fui recortando os papéis, não só o Moradas, como também a capa do livro lindo das nossas amigas. Aqui, ó. Ficou bonito mesmo. Que eu fiz, é um livro produzido pela Fabiola e pela Juliana Dai, né? Ou seja, você está fazendo colagem agora, né? Estou fazendo colagem. Estou desenhando com a tesoura. Um pedaço de papel que é vestido, do outro lado dele é blusa. Ali, aonde eu fiz árvore, aquilo ali podia ser um rabo de pavão, numa outra página. Tem outra palavra para isso, eu sou cumulativa. Né? Isso aí é doideira, ficar guardando um pedacinho de papel. Mas é como você pensa, né? É como eu penso. A arte é transgressora. Por isso que eu falo, o livro é espaço de liberdade. Quando fizeram aquele conta para mim horroroso, eu xinguei aquilo o tempo todo. Como é que pode um projeto com 40 livros iguais? Não pode. Com um ilustrador só, tem que ter diversidade. Então, quando o texto tem potência, ele te leva, aí você fala, nossa, nunca imaginei que eu ia fazer uma coisa. Sozinha, eu não ia conseguir chegar naquilo. Acho que depois, por isso quando você falou, todo texto deve ser ilustrado, né? Não, eu perguntei se podia. Se podia ser ilustrado, eu falei, nem todo texto precisa, mas deve. Principalmente os bons textos. E as mulheres paralisadas diante desses homens de olhos vendados, que não quer vê-las, né? Não quer ver nada à sua volta. Mulher com cabeça de relógio, segurando guarda-chuva que protege peixe,
Então eu comecei a desenhar coisas absurdas, né? Uma mulher segurando um guarda-chuva, debaixo dele um peixe. Então, protegendo o peixe da água. Então eu comecei a pirar e adorei fazer, porque era tudo absurdo e tudo muito plástico, muito gráfico. Então é um mundo surreal e cheio de metáforas. E as associações que eu fazia eram essas: peixe, mulher, opressão, aquário, tempo, relógio, tons azuis e sépia, homem, pedra, passos, rota, caminho, sapatos. Essa eu adoro, que é a mulher, a mulher peixe, pés e mãos, e as pedras, né? Que são os homens. Então eu acho que é isso. O real é esmagador e desconhecido. A única coisa que podemos fazer é cercá-lo, rodeá-lo com nossas significações, com nossas metáforas, visuais inclusive, assim como os liliputianos rodearam com suas pequenas cordas o imenso Gulliver. A metáfora acalma nossos nervos. E concluindo, optar pelo conceito de livro ilustrado e de livro, né? Eu acho que é isso. É considerar que as fronteiras desse triângulo, né? Texto, imagem, objeto, é imagem narrativa. E, de novo, aquela minha história, né? É real mesmo. É um espaço de linguagem e de liberdade. E é isso. Tem que... Inclusive, eu quero agradecer, né, a oportunidade de ter feito essa apresentação, porque me deixou realmente muita vontade para abordar coisas que me são muito caras, né? Como, por exemplo, o processo criativo. Né? Porque, no fundo, a gente está tirando o livro da estante e colocando nas mãos das pessoas. Isso é genial. Eu acho que é o trabalho da biblioteca pensante, andante e viva.